Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo abençoado. Eu sou o pastor João Batista, responsável pela igreja que está em Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. O nosso templo está localizado na rua Chapadinha, número 640, no bairro Nova Bom Jesus. Eu quero aqui convidar você para ouvir uma mensagem muito importante que tem como tema Preparados para a Batalha. Um tema baseado no texto de Efésios 6, 10 ao 18, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus, que nós devemos nos revestir dessa armadura de Deus, porque nós lutamos não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra a potestade, principados, dominadores desse mundo tenebroso. Então a nossa batalha, a nossa luta é espiritual. Então nessa mensagem eu falo sobre esse assunto, e também convido você para se inscrever nesse canal, para que ele venha continuar sendo uma bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, encontrado aqui em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, até o versículo de número 18, que diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, cingidos, estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nesta oportunidade, amados ouvintes da Palavra de Deus, eu gostaria de estar compartilhando uma palavra, um assunto muito importante para nós cristãos, para nós, o povo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo
ele está falando sobre a forma como nós devemos estar para travar essa grande luta com o nosso adversário. Então nós devemos meditar com muita atenção nesse texto, porque todos nós sabemos que nós estamos diante de uma luta, de uma batalha, e como diz aqui o próprio texto, não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é por isso que nós, amados, devemos ter uma grande preocupação de como nós devemos lutar contra esse nosso adversário. De que maneira nós devemos lutar com o inimigo, lutar contra o pecado, lutar contra o diabo. O que nós devemos fazer? Eu fiquei meditando aqui nesse texto sagrado e fiquei vendo, observando aqui o versículo 14 do texto que li, que a primeira coisa a se fazer diante dessa luta que nós estamos travando contra esses principados, essas potestades, esses príncipes, contra as hostes espirituais da maldade. O que nós devemos fazer? E o versículo 14 diz que a primeira coisa a ser feita é se cingir com a verdade. Verso 14 diz bem claro: estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Então, cingir é envolver, é enrolar. E nós, como soldados de Cristo, como cristão que luta contra o pecado, que luta contra o inimigo, nós devemos estar envolvidos com a verdade. E a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela deve ser algo que nós devemos estar comprometidos o tempo todo, amados. O tempo todo. Nós não podemos abrir mão de maneira alguma dessa verdade. Porque, como diz o próprio texto, o próprio Jesus falou, ela liberta. E se nós atentarmos para a palavra de Deus ainda, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 25, aliás, o apóstolo Paulo diz assim, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Então nós, como cristãos, nós devemos ter compromisso com a verdade, tanto no que diz respeito
ao Evangelho, anunciar a palavra, devemos pregar a verdade, a palavra de Deus. Quanto ao nosso relacionamento com pessoas, devemos tratar, falar sempre a verdade. O próprio texto diz aqui, devemos deixar a mentira e falar a verdade. Porque essa verdade é uma das armas contra o inimigo. Porque o inimigo, ele não tolera a verdade, o inimigo das nossas almas. É tão tal que o Senhor, ele descreve o inimigo, o diabo, como o pai da mentira. Um ser que nunca teve verdade, nunca se firmou na verdade. Então, para nós poder lutar contra o pecado, contra o diabo, nós devemos nos cingir com esta verdade. Não podemos abrir mão dela. A segunda coisa, para que nós lutemos contra o pecado, contra o diabo, para que nós possamos permanecer firme, de pé, na presença do Senhor, é nos vestindo com a couraça da justiça. Foi que Paulo falou aqui ainda no versículo 14 do texto que nós lemos. O que é couraça? Couraça, amados, era uma peça de aço que os soldados usavam, que protegia as costas e o peito. E essa justiça, para nós como soldados de Cristo, como quem luta contra o pecado e contra o inimigo, é uma peça fundamental na armadura de Deus. E a palavra de Deus em Tiago capítulo 1, amados. Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura, imaculada para com Deus e o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se de toda a corrupção do mundo. Então veja, amados, que através desse texto a gente percebe que a justiça, ela é algo que nós devemos ter na nossa vida o tempo todo. Fazer o que é reto, fazer o que é bom, refrear a língua. Isso também é um ato de justiça. E assim como a couraça que era usado lá pelos soldados como proteção das costas e do peito, a justiça também serve para nos proteger. Quem faz o que é reto, o que é justo, não tem o que temer. Não tem medo de ser atingido pelo inimigo, porque está protegido. Ainda que o inimigo lance dardos, flechas, nós vamos estar protegidos,
porque a gente sabe disso. O próprio Jesus falou que nós somos até bem-aventurados, né? Se falarem, né, de nós algo que nós não fizemos, né? Algo injusto. Como ele falou, deixou bem claro lá, dizendo, né, coisas contra nós. Porque nós somos, sim, atacados pelo inimigo o tempo todo. Mas se nós estiver preparado, revestido, com essa armadura, de que o apóstolo Paulo recomenda que nós tomemos, nós vamos estar protegidos. A outra peça dessa armadura, que é importante, é o que está escrito no versículo 15: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçando os pés com o evangelho da paz. Calçado, irmãos, dá segurança ao soldado onde ele pisa. Se nós formos por livro de Salmos, capítulo 119, e o versículo 105, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Assim como o calçado dá para o soldado segurança onde ele pisa, esse evangelho, a palavra de Jesus, esse evangelho da paz, ele vai dar para nós segurança na nossa caminhada espiritual. Nós vamos caminhar com firmeza, com certeza, com a convicção de onde nós estamos, para onde nós vamos. Verso 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete, ele era e continua sendo, né, um instrumento que serve para proteger a cabeça. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim: tomando o capacete da salvação. Se nós lermos Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é interessante, amados, porque assim como o capacete ele serve para proteger a cabeça, a palavra da salvação, ela conserva a transformação de vida e os pensamentos puros que nós temos. Por isso Paulo diz aqui bem claro: não vos conformeis com este mundo, não andeis de acordo com esse mundo, não se contamineis com esse mundo, mas ele diz assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o entendimento que nós vamos adquirindo através da palavra de Deus,
ela vai gerando, esse conhecimento deve ir gerando em nós uma transformação de vida. E nós vamos viver num mundo corrupto, cheio de pecado, cheio de influência, mas essas coisas não vão contaminar a gente. Por quê? Porque nós temos o capacete da salvação, a palavra de salvação, a certeza de salvação. E Paulo diz ainda aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Capítulo 8, verso 1 e 2 também é muito interessante. Ainda Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então é isso, amado, que acontece com quem tem tomado o capacete da salvação, está alicerçado da palavra, tem a certeza de salvação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que tem a certeza de salvação, a palavra da salvação. E ele diz ainda que não anda segundo a carne. Então essa peça é muito importante nessa batalha que nós temos travado. Nós, a igreja, o povo de Deus, o cristão. E ainda temos a sexta peça dessa armadura de Deus, de que o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar sobre nós, que é a espada do Espírito. Ainda no versículo 17, a parte final desse versículo, ele diz: tomai também o capacete da salvação, a parte final, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, todos nós sabemos que é um instrumento que ele é utilizado naquela época pelo soldado, tanto para atacar o inimigo, quanto para proteger, como para defesa. Essa peça dessa armadura também é importante. E como o próprio apóstolo Paulo deixou bem claro, que essa espada do Espírito é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, no seu ministério aqui terreno, ele utilizou dessa arma para combater o inimigo. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui é a ocasião em que Jesus estava lá no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, e o inimigo, o diabo chega para Jesus, tentando Jesus, e fala: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Aí Jesus utiliza dessa espada do Espírito, que é a palavra, a Escritura, e cita e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 7, mais uma vez, Jesus utiliza dessa espada do Espírito, quando ele diz, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo, falou lá para Jesus, se ele era o filho de Deus, que ele lançasse ali dali para abaixo, porque estava escrito, lá no Salmo lá, que Deus daria ordem aos seus anjos ao seu respeito, e que tomaria na sua mão e não deixaria tropeçar na pedra,
E Jesus, mais uma vez, utiliza dessa espada do Espírito. E o versículo 10, novamente Jesus faz uso dessa arma poderosa contra o inimigo. E se nós atentarmos aqui para o versículo de número 11, diz que então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Então o inimigo não resistiu, o diabo não resistiu nesse momento. Ele deixou Jesus. Por isso que Pedro, ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então de que maneira nós devemos resistir ao diabo? Preparado. E essa preparação é tomando sobre nós essa armadura de Deus, na qual é composta por todas essas peças que eu estou falando aqui. O cinto, né, da verdade, que é a verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o calçado da preparação do Evangelho, né, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Então, tudo isso é peças que formam essa armadura que Paulo está dizendo. Não pode faltar em nós. Provérbio 30, versículo 5, diz assim, Provérbios, capítulo 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nela. Então a palavra de Deus, segundo o texto aqui, diz que ela é pura, e escudo para os que confiam nele. Então é proteção, é uma arma, né, que serve para atacar. A gente vê que Jesus utilizou dela para atacar, e ela também serve como defesa nossa. Ainda o texto, Hebreus 4:12, diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada aguda de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então aqui o texto diz que a palavra de Deus ela é eficaz, irmãos. Ela como uma espada de dois gumes, né? Ela penetra, né? Então ela atinge. Por isso não pode faltar essa palavra em nós. Devemos a cada dia ler, ouvir a pregação e se preparar, ter a cada dia em nós essa palavra, está pronto para qualquer hora que o inimigo nos atacar, nós ter essa arma em nossas mãos. Eu costumo sempre dizer aqui para os irmãos que nós devemos ler mais Bíblia, procurar mais e mais estudar a palavra de Deus. Até porque o próprio apóstolo Paulo recomendou que nós devemos estar prontos para responder a alguma pessoa que perguntar para nós a razão da nossa fé. E o inimigo vai vir atacar nós e nós vamos ter essa arma pronta para combater, né? E por último, Paulo diz assim, no versículo 18: orando em todo o tempo.
A oração também é uma arma poderosa contra o inimigo. E Paulo diz assim, orando em todo o tempo. Não existe tempo determinado para se orar. É orando em todo o tempo. Orar, segundo a Bíblia, é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Tiago 4, versículo 8, a parte A diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É oração. A oração é se chegar a Deus, é conversar com Deus, é falar com Deus. Não pode deixar de lado esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, através da oração. Orar também, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos fazer sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, 5,17, orai sem cessar. Não pode parar de orar, tem que orar e continuar orando o tempo todo. O que não pode faltar em nós cristãos, servos de Deus, é a oração. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus ensina, adverte, instrui nós que nós devemos continuar orando sempre. Jesus até, ele contou a parábola lá do dever de orar e nunca desvanecer. Contou lá a parábola da viúva, e do juiz injusto lá, e ela ia ter o tempo todo lá pedindo, que ele julgasse sua causa, até que o juiz ali se aborreceu por conta da importunação daquela pobre viúva e resolveu atender o seu pedido. Então, muito mais fará o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui diz também orar agradecendo e louvando a Deus. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então a vontade de Deus é que nós demos graça, que nós oremos agradecendo e louvando o nosso Deus. Além de orar com entendimento, diz aqui o texto que nós lemos aqui em Efésios 6, verso 18, orar com entendimento, orar no Espírito, em línguas, enfim, para que nós possamos lutar contra o pecado e o diabo, para nós ter vitória diante desses inimigos. Nós devemos fazer como o apóstolo Paulo fala aqui no texto sagrado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Então eu deixo aqui, amados, para a meditação de todos, esta palavra, essa mensagem, e que o Senhor Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus.